Olá, gente. Boa tarde. Vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar sobre essa charge aqui do nosso livro, né? O livro de vocês, o livro de língua portuguesa. Então, eu organizei um slide para a gente comentar sobre ele e nós vamos passar para vocês algumas informações importantes na interpretação desse texto, ok? Então, nós vamos observar direitinho o texto. Boa tarde, Heloísa. Boa tarde, Heloísa. Seja bem-vinda. Está me escutando? Tô. Pronto. Eu vou continuar a aula, porque depois eu passo ela gravada para a turma, tá certo? E quem for entrando, aí eu vou abrindo o espaço. Se não entrar ninguém, fica somente eu e você, mas a gente assistindo a aula aqui, tá certo? Tá. Uma maneira também da gente fazer diferente. É uma forma de a gente fazer diferente, né? Algumas escolas estão trabalhando assim. E seria muito interessante que a gente também pudesse fazer. A gente tem ferramentas, né? De todo jeito, a gente tem as ferramentas. Não, né? Se você quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Agora, eu só peço a você que desligue o microfone, tá certo? Ok. Desligue o microfone e só ligue quando você quiser fazer alguma pergunta, tá bom? Bom, então, eu vou dar continuidade aqui, né? Eu estava falando que eu ia trabalhar o livro de língua portuguesa, aqui na página 43. Como vocês não têm, aí eu fiz um slide com o modelo, tá certo? Aí eu vou compartilhar a tela com vocês, para que vocês possam ver o livro. Tá aí, nossa abertura. Tá dando para ver? Língua portuguesa? Tá, Heloísa? Você tá vendo língua portuguesa? Tô. Pronto. E aqui é a charge que eu gostaria que vocês pensassem, né? O que é que ela está falando? Aqui tem duas pessoas, um menor e um maior, e o maior está dizendo, né, que a seta está aqui, olha, a seta tá o maior falando, né? Quando eu sugeri queima de estoque, não era no sentido literal. Aí, analisando isso aí, Heloísa, tu estás vendo o que aí? O que é que tu acha que aconteceu aí? Uma queima Uma queima de quê? de mato. De quê? De mato. Mato? Sim. Ele está dizendo que é queima de estoque. Quando eu sugeri queima de estoque, não é? Bem-vindo, Emerson. Então, eu estou analisando aqui, Emerson, com Heloísa, essa charge. E essa charge é de Pancho, está no livro de vocês. É para vocês lerem, né? Para que a gente possa entender direitinho o que é que tá o significado dele. Que bom, mais um chegando. Seja bem-vindo. Já somos 4 aqui. Quem foi que chegou agora, que o nome está todo esquisito? Não sei quem foi, mas estamos aqui na aula de língua portuguesa. E eu estou pedindo para analisar essa charge.
E aí, alguém pode falar sobre o que é que está vendo? Heloísa disse que é uma queima de mato. Geralmente, quando a gente escuta esse termo, queima de estoque, a gente escuta isso aonde, geralmente? Quando é que a gente faz uma queima de estoque? Vocês já ouviram falar não nisso? Eu nunca ouvi falar nisso, não, professora. Digamos, as americanas vai fazer uma queima de estoque. Venham comprar. Ela está querendo dizer o quê? Que vai vender alguma coisa? Que vai vender por um preço. Quando ele fala queima, ele está querendo dizer que preço? Barato. Barato, né? Ele está querendo dizer que vai queimar o estoque no sentido, não é de queimar, botar fogo, é de vender o estoque, ou seja, dar fim ao estoque, vender o estoque, né? Coisa boa, tá chegando mais gente. Isabel. Bem-vinda. Bem-vinda, Isabel. Então, quando a gente está falando em queima de estoque, a gente, em relação ao mercado, né, ao supermercado ou às americanas, a gente está falando de diminuir o preço para poder vender todo o estoque. Então, as Casas Bahia faz isso, a queima de estoque, aí eles vendem televisores com preço muito barato, geladeira, eles tiram não sei quantos por cento de desconto, etc. Ninguém sabe se realmente é barato, mas que quando eles fazem isso, é dizendo que tem uma novidade ou que tem uma promoção. Então, a queima de estoque, na realidade, esse nome queima, não é no sentido literal. O sentido literal é se fosse botar fogo mesmo. Quando se diz vamos fazer uma queima de estoque, a gente não está querendo dizer no sentido literal, colocar fogo no estoque. Estamos querendo dizer que vamos abaixar o preço para vender as pessoas por um preço melhor para vender a mercadoria toda e fazer novo estoque. Mas aí, esses dois bonequinhos, né, na charge, tem um que fala o mais alto, que é o mais alto, né, esse aqui, o maior, ele disse, quando eu sugeri queima de estoque, não era no sentido literal. Então, você precisa ler essa charge produzida pelo jornalista e ilustrador paranaense Francisco Camargo, conhecido como Pancho, e responder as questões. Vamos lá, respondendo comigo. Em que gênero textual costuma ser usada a expressão queima de estoque? Quem é que quer responder? Em que gênero textual costuma ser usada a expressão queima de estoque? Quem é que sabe? Vou contar de 1 até 3, para ver se alguém sabe. 1, 2, 3. A resposta é em anúncios publicitários. O que são anúncios publicitários? São anúncios para vender produtos, tá certo? Então, geralmente, nós encontramos esse tipo de termo, queima de estoque, em anúncios publicitários, anúncios que quer vender algum produto, ok? Agora vamos para a segunda pergunta. O que ela significa? O que é que significa queimar estoque? Quem quer responder? Que vai vender alguma coisa por preço baixo. Muito bem. Significa uma promoção para vender toda a mercadoria armazenada, não é isso? Em um estabelecimento comercial. Muito bem, você acertou, é isso mesmo.
Então, significa isso, a pessoa vender toda a mercadoria que está ali armazenada, que ninguém comprou, e se está fazendo a queima de estoque para vender essa mercadoria. A outra pergunta: que sentido o personagem de menor estatura atribuiu a ela? Ou seja, esse bonequinho aqui menor, ele entendeu assim que seria uma promoção para venda? Como é que ele entendeu esse queima de estoque? Porque o maior chegou dizendo, quando eu sugeri queima de estoque, quer dizer que o grande sugeriu ao pequeno. Não era no sentido literal. Então, esse pequeno entendeu como que o outro reclamou. Vamos lá? 1, 2, 3. Ninguém responde? Ele entendeu no sentido de colocar fogo na mercadoria, né? Incineração. Então, ele entendeu no sentido fantasioso. Não foi no sentido literal. Então, ele não entendeu direito. Por isso que ele, no lugar de botar as tabelinhas do preço mais barato, ele tocou fogo em tudinho. Quer dizer que ele entendeu errado. A outra pergunta, ainda sobre o texto. Como o leitor reconhece esse sentido? Quer dizer, você que é leitor, você que está vendo a charge, como é que você reconhece esse sentido? Lembre-se que a gente já estudou isso em denotação e conotação. Como é que a gente reconhece esse sentido? Vamos lá? 1, 2, 3. Nós reconhecemos esse sentido pelo desenho de um monte de cinzas. Então, a gente sabe que ele queimou, meteu fogo, porque a gente está vendo aí no desenho um monte de cinzas. Daí a gente reconhece que o sentido que ele deu para o pensamento de queima de estoque foi um pensamento negativo, ok? A última pergunta. Está correta a afirmação do personagem de maior estatura de que o outro seguiu o sentido literal da expressão? Quando esse grandão disse assim, quando eu sugeri queima de estoque, não era no sentido literal. Quando ele diz assim, sentido literal, ele está dizendo uma afirmação correta? É correto ele dizer isso? Eu acho que sim. Muito bem, sim. Por quê? Porque o personagem entendeu queima no sentido denotativo, portanto, literal. Tá certo? Então, vocês agora vão escrever esse exercíciozinho. Eu vou deixar lá no grupo para encerrar a aula aqui. E depois eu passo a aula para todos os outros que não vieram, tá certo? Aí eu vou aqui passar para o grupo. E nós vamos. Deixa eu ver quantas pessoas entraram. Que é importante eu registrar esse momento. Eu gostaria até que vocês abrissem as câmeras, pode ser? Para eu tirar uma foto? Não é obrigado, não, só se quiser. Quem é que quer abrir a câmera? Ninguém? Pronto, eu tirei assim mesmo. Pronto, então vamos para a sala, certo? Do WhatsApp.
E a nossa aula aqui está encerrada.